A torcida do Vasco explodiu com a informação. Todo mundo ficou surpreso. O Cruz Maltino já recebeu o contato e as tratativas estão em fases finais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa segunda-feira logo pela manhã para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu sempre peço na humildade e na moral o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados aqui para esse vídeo e, claro, o nome do Vasco nos Top Trends sobe aqui na plataforma, então deixe seu joinha, faz muito bem aqui o seu like para trazer positividade para o nosso Vascão nesse momento tão complicado da temporada. E olha só, hein? Vale ressaltar que se você ainda não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, hein? Clica ali, se inscreva no canal, faça parte de mais de 110 mil vascaínos apaixonados aqui todos os dias. Lembrando que hoje, meio-dia, tem live, grava aí para você participar da nossa live meio-dia. Depois a gente volta 5h30 da tarde com o nosso vídeo aqui no canal. E aí 5h30 você já tá ligado. 6h50 tem outra live. A gente já vai estar aqui ao vivo de novo e depois 10 da noite voltaremos com mais informações. Anota aí todos esses horários. Agora, 6 da manhã, meio-dia, live. De novo, a gente tem o vídeo 5h30 da tarde, 10 para as 7 da noite. A gente tem também outra live e 10 da noite, outra live. Anotou? Tá no script? Então agora, só sucesso. Aguardo vocês com essa programação. Beleza? Vamos ao que interessa, as informações importantes do Gigante da Colina, do legítimo clube do povo. Vamos que vamos, porque o Vasco está muito próximo, né, do acerto com o Santiago Sousa, negociações avançadas. Entrei em contato com algumas pessoas nessa manhã e falaram, olha, negociação encaminhada, falta alguns ajustes de pagamento iniciais. Como assim? Ontem a gente teve a informação, né, que o Racing recusou a primeira proposta do Vasco e realmente recusou e fez uma contraproposta, né, ali num valor um pouco mais alto, principalmente na entrada, né, um valor um pouco mais alto. A gente sabe que valores acima de 5 milhões de reais, o watchdog ali tem que ser consultado, tem que chegar lá, mostrar tudo para ele, que é o agente judicial que está hoje de olho na SAF vascaína, e o Vasco teria manipulado, né, uma entrada para o Racing num valor em que o watchdog não precisaria ser consultado, no valor de 5 milhões de reais para baixo, né? E aí o Racing falou que não, que precisava de um valor um pouco maior. E aí o Diego Milito, presidente do Racing, voltou a fazer contato com o Vasco, né? O Vasco recebeu o contato para que isso continuasse, para que as negociações continuassem nessa finalidade de valores mais altos de forma imediata. Bom, as conversas estão em últimas tratativas. Entrei em contato com algumas pessoas para fazer a chegada do Sousa, né, no aeroporto do Galeão. Até agora não tive a confirmação dessa possível chegada ser hoje, tá? Mas em breve a gente pode ter as próximas atualizações desse caso e eu trago para vocês aqui no canal. Estamos de plantão. O Sousa, se chegar ao vivo, eu estarei ali no aeroporto para recebê-lo aqui ao vivo na nossa live, né? Você vai estar acompanhando com toda certeza, então você não vai perder nenhuma movimentação. Vale ressaltar que o Vasco quer negociar e quer fechar logo essa contratação para tentar utilizá-lo no jogo contra o Fluminense no próximo sábado pela Copa do Brasil no Maracanã. Queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários, está demorando já, né? A questão do De Ossa também está um pouco enrolada, enfim. Vamos desbloquear as negociações do Vasco quanto antes, porque, olha, foi dolorido assistir o jogo do Vasco contra o Mirassol, tá? Porra, pegou pesado ali quem assistiu. Tava bem complicado, né? Muito feio o time do Vasco em campo. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, vamos falar de negociações. Quero falar também de um nome que me pegou de surpresa, mas tem grande aprovação na torcida do Vasco. A informação que deixou a torcida do Vasco muito satisfeita foi porque o Cruz Maltino está novamente interessado na contratação do atacante Elinho, do Toluca, né, que foi contratado ali por cerca de 13 milhões e meio de euros à época, né, ali do futebol mexicano, e
a informação foi a seguinte: eu entrei em contato com algumas pessoas ligadas ao jogador e me disseram o seguinte: Lineker, olha só, o Cruzeiro estava negociando com o jogador algumas semanas atrás, que era o plano B, caso o Gabriel Peck não fechasse. Aí o Cruzeiro foi lá, contratou o Gabriel Peck, o plano B era o Elinho, acabou ficando para depois, né? Mas o Gabriel Peck teve uma lesão muito grave e vai ficar aí de fora por muito tempo, e o Elinho pode voltar, tá, à pauta do Cruzeiro. Não é nada confirmado, não é nada que eu tenha aqui certeza, até porque eu não cubro o Cruzeiro, é só uma informação que eu tive nos meus contatos hoje pela manhã. E me disseram o seguinte: olha, algumas semanas existia, mas agora não existe mais. Então, Vasco interessado no jogador que tem contrato até junho de 2028 lá no Toluca do México, e a gente observando, né? Vai ter que tentar buscar um empréstimo com opção de compra. O Vasco sempre vai buscar negociações que o pagamento seja futuro, galera. Não vai ter uma negociação que o Vasco vai pagar de imediato, até por conta do investidor. Então a gente vai ver propostas de aquisição de valores de jogadores parcelados para o futuro, pagamentos para o próximo ano, e assim vai, empréstimos com obrigação ou opção de compra lá na frente, lá nas próximas temporadas, exatamente já contando, né, com a presença do novo investidor no futuro. Então, esse é o modus operandi que o Vasco vem tratando no mercado, e o Elinho seria aí uma proposta por empréstimo com obrigação ou opção de compra do jogador, que é muito bom jogador, e dentro do Vasco, né, no departamento de futebol e também nos scouts, ele já vem tendo uma aceitação muito grande há muito tempo. É um velho conhecido ali do departamento de futebol do Vasco, né? Um velho nome, e é excelente jogador e ainda é muito novo, né? Cerca de 26 anos de idade. Então a gente pode ter aí o Elinho dentro de uma possível proposta do Vasco para essa temporada. Seria um baita jogador. Porque uma das propostas que o Vasco fez no mercado, né, do Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, também velho conhecido da diretoria do Vasco, nome que já tinha sido aprovado à época da 777 com Alexandre Matos, né? Eu estive no Uruguai e acompanhei, né, o Luciano Rodrigues no percurso dele ali, e o Vasco perdeu para o Bahia, né, a concorrência. O Bahia comprou ali por cerca de 15 milhões de euros, depois foi vendido para o Neon por 20 milhões de euros, Neon da Arábia Saudita, né, futebol árabe, tá lá, e o Vasco vai tentar uma negociação por empréstimo com o jogador. Porém, o clube turco Sorun, ele fez uma proposta um pouco mais agradável para o Neon, mas a vontade do jogador pode pesar. O jogador querer ir para o futebol turco ou para o futebol sul-americano aqui no Brasil, o jogador que é uruguaio, também pode pesar a escolha aí do Luciano Rodrigues vir para o Vasco, que tem uma proposta ali por empréstimo com opção de compra, né? Vamos observar, porque o Sorun tem uma proposta melhor para o clube, e eu acredito muito que o Vasco tem uma proposta melhor para o jogador, que é o Luciano Rodrigues, uruguaio. Vamos esperar, porque a movimentação está acontecendo, e eu também acho o Luciano Rodrigues muito bom jogador. E você, vá lá nos comentários e deixe a sua opinião sobre os nomes, né, que o Vasco vem negociando, e também sobre a janela de transferências, tá? Parabéns à molecada do Sub-17, que foi campeã, né, carioca, nos pênaltis contra o Fluminense. O Vasco encara nessa quarta, às 19 horas em São Januário, o Independente de Medellín, para a próxima fase enfrentar o Olímpia nas oitavas. Com toda certeza, eu falo para você, desculpa, o time do Vasco tá mal e tal, mas, gente, não tem como perder para esse time do Independente de Medellín, que é 3 vezes pior que o time do Vasco, né? Obviamente. E depois, no sábado, jogo contra o Fluminense no Maracanã, valendo pela Copa do Brasil, jogo que tem a arbitragem de Ramon Abate-Abel. O Vasco é mandante nesse jogo, né? Então vai ter aí o Maracanã tematizado para o seu público, mas ficará no setor norte a torcida vascaína. Beleza? Queria agradecer aqui a sua presença, estamos de olho para qualquer movimentação, a gente vai estar trazendo vocês para pertinho. Canal lotado de cobertura o dia inteiro, eu aguardo vocês em todos os momentos. Um forte abraço, saudações vascaínas.